No SIG, trabalhamos com a informação sobre o território. A localização correta dos elementos é expressa por coordenadas. No entanto, este tópico é um pouco mais complicado. Para começar, a verdadeira Terra não é uma esfera, é um objeto muito irregular, tem sua topografia e batimetria, apresenta montanhas, oceanos ou outros fenômenos que podem modificar sua forma, como marés, pressão atmosférica ou diferentes sistemas climáticos. Graças a uma ciência chamada geodésia, a Terra pode ser estudada e medida. O resultado deste estudo é um geóide. É a superfície física definida pelo potencial gravitacional, de forma que há a mesma atração terrestre sobre ela em todos os pontos. Os fenômenos orogênicos são excluídos, portanto, as montanhas não estão incluídas nele. Graficamente, pode ser definida como uma superfície dos mares prolongada sobre os continentes, e nos dá a ideia de que a massa da Terra não é esférica, mas é muito irregular e parece uma rocha. Mas para funcionar, precisamos de um sistema de coordenadas. Para nós, o geóide não é bom o suficiente porque tem saliências, buracos e precisamos de um objeto matematicamente limpo, como pode ser um elipsoide. Um elipsoide nos permite atribuir valores de latitude e longitude, ou seja, nos permite expressar a localização de um elemento. Para esta localização, sempre iniciamos no paralelo zero, que é chamado de equador, e medimos os graus em direção aos polos. Em direção ao polo norte são valores positivos, e para o polo sul são negativos. Dessa forma, o polo norte tem latitude de 90 graus, e o polo sul de menos 90 graus. A latitude é complementada pela longitude, que também é expressa em graus a partir do meridiano de base, que é o meridiano de Greenwich. Existem várias formas de medi-lo e expressá-lo, entre 0 graus e 360 graus, aumentando em direção ao leste do meridiano de base, entre 0 graus e 180 graus, indicando a qual hemisfério pertence, ocidental ou west, oriental ou east, entre 0 grau e 180 graus, positivo, leste ou negativo, oeste. No entanto, outro problema aparece. Na verdade, não podemos encaixar o elipsoide exatamente no geóide, mas tentamos que funcionem juntos. Existe mais de uma maneira de ajustar o elipsoide ao geóide, e dependendo de como fizermos, alguns sacrifícios podem ter que ser feitos. O elipsoide copia muito bem a superfície na África, mas na Austrália apresenta grandes deficiências. É por isso que temos algo chamado datum. É a maneira de encaixar os elipsoides no geóide em diferentes partes do mundo. É uma superfície constante e conhecida, usada para descrever a localização de pontos na Terra. Visto que diferentes data têm diferentes raios e pontos centrais, um ponto medido com diferentes data pode ter diferentes coordenadas. Existem centenas de data de referência desenvolvidos para pontos de referência em determinadas áreas e adequados para aquela área. Os data contemporâneos são projetados para cobrir áreas maiores. Existem centenas de data. Entre os mais importantes está o WGS84, o único que pode ser aplicado mundialmente. Na Europa, funciona o ETRS-89, na América do Sul, PSAD-56 e WGS-84. Se olharmos atentamente para a malha,
podemos ver que o meridiano, a unidade de 1 grau, sempre mede a mesma distância, 1 milha náutica. No entanto, no caso de paralelos, podemos observar que quanto mais nos afastamos do equador, a distância representada por 1 grau diminui até 0 nos polos. O fato de os graus de longitude não serem constantes nos impede de medir com segurança. Não podemos medir distância ou área. Sabemos localizar, mas não sabemos medir. Para realizar medições, precisamos aplicar um sistema de coordenadas planas, sistema de coordenadas cartesiana, x e y. Este sistema de coordenadas permite definir exatamente as distâncias, por exemplo, 2 metros no eixo x e 3 metros no eixo y, o que nos dá uma área de 6 metros quadrados. Mas para ir de um elipsoide a um plano, temos que dar mais um passo: a projeção. A projeção é um processo geométrico de conversão do elipsoide ao plano. E aí vem a complicação. Cada vez que tentamos deixar plana uma superfície curva, obteremos distorções. Os mapas terão distorções de uma ou mais dessas propriedades: distância, direção, área, forma ou escala. Em alguns casos, a projeção está tentando encontrar um equilíbrio entre todas as distorções. No entanto, nenhuma das projeções é perfeita. Por isso, é muito importante trabalhar sempre com um datum e uma projeção adequada que corresponda aos nossos objetivos. Os tipos de projeções que podemos encontrar são um plano, um cone ou um cilindro. A projeção de Gauss-Peters distorce a forma, e de Inkel tenta encontrar um meio termo entre todas as distorções. Provavelmente o mais conhecido hoje é a projeção de Mercator, que foi projetada para a navegação marítima há quase 500 anos e distorce áreas no mapa. Utiliza-se o UTM, Universal Transversal Mercator, que é construído como a projeção normal de Mercator, mas em vez de tangenciá-lo ao equador, é secante ao meridiano. Ao contrário do sistema de coordenadas geográficas expresso em longitude e latitude, as magnitudes no sistema UTM são expressas em metros. Os meridianos são projetados no plano com uma separação proporcional ao do modelo. Portanto, há uma equidistância entre eles. No entanto, os paralelos se separam à medida que nos afastamos do equador. Portanto, ao atingir o polo, as deformações serão infinitas. É por isso que apenas as regiões entre os paralelos 84 graus norte e 80 graus sul é representada. Além disso, é uma projeção composta. A esfera é representada em pedaços, não inteira. Para fazer isso, a Terra é dividida em fusos, de 6 graus de comprimento cada. Cada zona é numerada com o número de 1 a 60. Sendo a primeira zona limitada entre as longitudes de 180 graus e 174 graus oeste, e centrada no meridiano 177 oeste. Cada fuso é atribuído a um meridiano central, que é onde a origem das coordenadas está localizada, junto com o equador. Os fusos são numerados em ordem crescente a leste. Por exemplo, a Península Ibérica está localizada nos fusos 29, 30 e 31, e as Ilhas Canárias estão localizadas nos fusos 27 e 28. A Terra é dividida em 20 bandas de 8 graus de latitude, que são chamadas com letras de C a X, excluindo as letras I e O, devido à sua semelhança com os números 1 e 0, respectivamente. A projeção UTM tem a vantagem de nenhum ponto estar muito longe do meridiano central de sua área. Então, as distorções são pequenas. Mas isso é conseguido à custa da descontinuidade. Um ponto no limite da zona é projetado em diferentes coordenadas típicas de cada fuso.
Para evitar essas descontinuidades, às vezes as zonas são estendidas de modo que o meridiano ou tangente seja o mesmo. Isso permite mapas contínuos quase compatíveis com os padrões. No entanto, nos limites dessas zonas, as distorções são maiores do que nas zonas padrão. Cada uma das projeções tem seu código EPSG. Por exemplo, Zaragoza, na Espanha, 25830. Senegal é 32628. E no Paraná, no Brasil, é 21982.